isso eu percebo aqui, igreja do Senhor, que esse homem ele não vai dar o braço a torcer. Esse homem ele não vai desistir porque as duas primeiras vezes que ele tentou deu errado, não. Esse homem me ensina que o segredo de um vencedor é nunca desistir. Esse homem me ensina que o segredo de um vencedor é continuar tentando. Pastor, mas não deu certo a primeira vez, tenta mais uma vez. Pastor, não deu certo a segunda, tenta mais uma. Por quê? Porque eu acredito que o melhor de Deus ainda está para acontecer. Eu acredito que o melhor de Deus está para chegar. Segura a mão da tua vizinha aí, vaza. Segura a mão da tua vizinha e diga: tu já tentou demais, irmã. Tu já investiu demais para tu parar agora. Você já investiu demais para tu desistir agora. Você precisa agora. Pastor, mas eu estou frustrada. Pastor, eu estou decepcionado. Eu estou semeando na minha casa, semeando na minha vida, semeando na minha família e nada acontece. É Deus te lapidando nesse momento de semeadura. É Deus te mantendo nesse momento de semeadura. Aleluia, Jesus. É momento de semeadura. Pela segunda vez, dá errado. As coisas não acontecem da forma que o semeador queria que acontecesse. Mas ele vai continuar. E pela terceira vez, irmão, isso aqui é só para quem acredita no milagre de Deus. Porque pela segunda vez agora ele tenta. Deu errado, então ele vai tentar pela terceira. E o texto diz que ele lançou a semente. E qual é a expectativa, pastor? Vai dar certo. Porque eu tentei a primeira, deu errado. Eu tentei a segunda, deu errado. A terceira vai dar certo. Só que quando ele lança a sua semente, o texto diz: e a semente caiu no meio dos espinhos. E os espinhos a sufocaram. Segura a mão do teu vizinho aí, segura a mão do teu vizinho. Diga: tudo que o diabo quer sufocar você. Não, pode melhorar. Diga: tudo que o diabo quer sufocar você, para você desistir da tua semeadura, para você desistir de semear. A Bíblia diz, igreja do Senhor, que quando os espinhos a sufocam, ela não suporta e morre. Então olha para mim aqui. É a terceira vez que esse semeador semeia. É a terceira vez que dá tudo errado. E a gente aprendeu, eu particularmente aprendi, já que não está dando certo, não é para continuar perseverando. Por quê? Porque talvez Deus não queira que dê certo. Só que esse homem, ele vai tentar mais uma vez. Você pode me ajudar a pregar? Segura a mão do teu vizinho, por favor. Segura a mão do teu vizinho e diga: está chegando o tempo de você colher a melhor colheita da tua vida. Não, tá fraco. Diga: está chegando o tempo da melhor colheita da tua vida. Diga: pessoas da tua casa vai ser libertas. Pessoas na sua família vai ser liberta. Pessoas na sua casa vai se encontrar com Jesus. Então olha para o teu vizinho e diga: tu não pode parar agora. Nós estamos chegando na reta final. Ah, pastor, mas meu marido só dá problema. Eu sei. Continua perseverando. Ah, pastor, meu filho só me dá dor de cabeça. Eu sei. Continua perseverando. E a Bíblia diz que ele lançou a semente pela quarta vez e caiu em terra fértil. E quando a semente caiu, eita, eu vi meu levantado aqui. Quem está comigo nesse culto aqui, terra? Quem está comigo nesse culto aqui? Oh, glória. A partir do momento então que a semente caiu em terra fértil, o texto diz: e germinou, e cresceu, e deu fruto de 30, 60 e 100. Vou repetir: e deu fruto de 30, 60 e 100. E por que dá fruto de 30, pastor? Por que dá fruto de 60, pastor? Por que dá fruto de 100? Porque as 3 vezes que ele foi frustrado, era Jesus dizendo: na última vez eu te dou recompensa das 3 que tu foi frustrado. Eita, eita. Quem pode receber esse negócio aqui, vaza? Quem pode receber? Oh, glória. A quarta
Você está num culto evangelístico. E todos que estão ao nosso redor tem que ver que a gente não veio aqui só para ajuntamento de pessoas. A gente veio aqui porque a gente veio proclamar um Deus Todo-Poderoso. A gente veio proclamar um Criador dos céus e da terra. A gente não veio aqui só para mostrar que nós veio. Nós viemos porque um dia a gente estava na posição dele, mas a mão de Deus nos alcançou. Quem pode abrir a tua boca e dar glória para Jesus aí? E deu fruto de 30, 60 e 100. E ao tomar posse de tudo isso, Jesus então agora, após a parábola do semeador, Jesus abre a boca para os seus discípulos e diz: entramos para dentro do barco e atravessamos para outra margem. Depois de tomar posse da vitória, olha a ordem de Jesus. Depois de ensinar a respeito da semeadura, ele vai dar uma ordem. Entramos para dentro do barco e atravessamos para outra margem. Olha para mim aqui, igreja do Senhor. A partir do momento que Jesus entra para dentro do barco, os discípulos o acompanham. Só que Jesus vai dizer: entramos para dentro do barco e atravessamos para outra margem. E o que a gente aprende, igreja de Deus, é que o intuito, a convicção, o propósito de Jesus é chegar do outro lado. Só que os teus discípulos estão acompanhando, mas ele precisa chegar do outro lado. E o discípulo entra. E quem está no barco com Jesus imagina o quê? Aqui não vai acontecer nada de ruim. Quem está no barco com Jesus entende que nada vai dar errado. Por quê? Porque é Jesus que está no barco. Só que mesmo quando Jesus está no barco, o vento assopra. Mesmo quando Jesus está no barco, a tempestade acontece. Por quê, pastor? Porque não é porque Jesus está no barco que nós estamos imunes de ser aprovado. Jesus está no barco. E ao entrar no barco, o seu discípulo, o propósito é chegar do outro lado. E qual é o ambiente, pastor? Qual é o local, pastor, que Jesus quer chegar? Olha para o teu irmão e diga: Gadara. Ei, muita gente, irmão, em nome de Jesus, segura a mão do teu irmão e diga: a gente precisa chegar em Gadara. Não, pode melhorar, diga: a gente precisa chegar em Gadara. Porque a ordem de Jesus é que chegamos em Gadara. Só que para chegar em Gadara, igreja do Senhor, não dá para chegar lá sem passar pelo vento. Não dá para chegar em Gadara sem passar pela tempestade. E qual é o propósito de Gadara? Não é muita coisa, ou aparentemente não seria muita coisa. O propósito de chegar em Gadara é porque do outro lado, dentro dessa cidade, tem um homem. Só que antes, o texto diz que eles estão dentro do barco. E nesse trajeto, de onde eles estão até Gadara, o vento sopra. E o texto diz: e sobreveio uma grande tempestade. Olha para mim aqui. Mas o texto especifica através do nosso evangelista Marco: tempestade de vento. Não era qualquer tempestade ou uma tempestade natural. Era uma tempestade de vento. E qual era o propósito
pastor? Fazer com que aqueles que estavam dentro do barco não conseguissem chegar do outro lado. É por isso que eu preciso compreender que antes de Deus alcançar a pessoa através de mim, Ele vai precisar me provar dentro do barco. Ele vai precisar me testar dentro do barco. E o texto diz que sobreveio uma grande tempestade. O vento está soprando. Os discípulos estão dentro do barco. E o texto diz que as águas estão entrando. E quando as águas entram, o desespero toma conta. E a pergunta é, pastor, por que os discípulos estão desesperados se Jesus está dentro do barco? Por que os discípulos estão dessa forma? Se o dominador do universo está com ele dentro do barco. Eu não sei se já aconteceu com você, mas tem momento que o vento sopra tão forte que por um momento a gente esquece que Jesus está no barco. Que por um momento a gente esquece que Ele está no controle de tudo. Só que a minha Bíblia diz que enquanto o vento está soprando, enquanto a tempestade está acontecendo, o barco está sendo açoitado de um lado para o outro, a água está entrando, o desespero está tomando conta de todos. Pois o texto diz que o pensamento, a sensação que eles tinham é que o barco não suportaria, que o barco não ia aguentar, ele ia vir a pique. E olha para mim aqui, igreja de Deus, quantos de nós, em um momento de provação, nós já pensamos que o nosso barco não suportaria, que a gente não aguentaria a velocidade do vento. Só que enquanto eles estão dentro do barco, está um reboliço acontecendo no ambiente. Mas alguém resolveu clamar, alguém resolveu orar. E a Bíblia diz que essa pessoa que clama não se dá o nome de quem clamou. Qual dos 12 discípulos está clamando? Mas ele vai fazer uma oração, um clamor. Ele vai abrir a tua boca e vai dizer: Senhor, salva-nos, porque nós estamos perecendo. E a partir do momento que ele clama, Jesus desperta. Jesus levanta. Não sei se tu é capaz de pegar isso aqui. O texto diz que o barco está sendo açoitado pelas ondas, de um lado e para o outro. O vento está soprando, o barco está balançando, mas com tudo isso Jesus não acorda. Bastou um clamor. Só o irmão lá no altar pegou. Bastou um clamor para que Jesus viesse despertar. Porque não é qualquer barulho que desperta o nosso Deus, mas o barulho de um clamor levanta Jesus do seu lugar. O barulho de um clamor levanta Jesus do ambiente que ele está. E a Bíblia diz que quando ele levantou, olhou para o vento, olhou para o mar, repreendeu o vento, deu a ordem para o mar, a Bíblia diz que se aquietou-se tudo e seguiu-se uma grande bonança. Pega a mão do teu vizinho e diga: vai voltar tudo normal. Você pode mirar e diga: vai voltar tudo normal. Porque tudo que você pode entender, o que você precisa entender é que você está no período do processo. E no período do processo, igreja de Deus, é necessário o vento soprar, é necessário o barco ser açoitado de um lado para o outro. Mas eu aprendo no nome de Jesus: esse vento não veio para matar você, esse vento não veio para destruir a tua casa, esse vento não veio para acabar com a tua família, esse vento veio para te levar aonde Deus determinou que você vai chegar. Esse vento veio para você chegar aonde Deus quer que você chegue. Se tu acredita no que eu estou pregando, abre a tua boca aí, vai. Dá glória para Jesus aí, terra. Se tu
acredita no que eu estou pregando? Abra a tua boca e dá glória para Deus. Glória a Deus. Seguiu-se uma grande bonança. E o texto diz que Jesus e os seus discípulos chegaram em Gadara. O propósito todo não era chegar lá. E chegaram com vento ou sem vento. Porque ninguém e nada pode parar a promessa que Deus liberou sobre a tua vida. Eles chegaram do outro lado. E quando eles chegam do outro lado, quando eles chegam em Gadara, a Bíblia revela para nós que lá do outro lado, dentro de Gadara, reside um homem. Olha para mim aqui, gente. Reside um homem. E este homem, o texto diz que ele está possesso de espíritos malignos. Não é um demônio, não é dois, não é três demônios, é uma legião. E esse demônio, essa legião, dominou esse homem por completo, ao ponto de roubar dele a consciência. Como, pastor? Que consciência que o demônio roubou desse homem? Eu vou te explicar aqui dentro do texto. Pois a Bíblia diz que esse homem, após a possessão, ele fazia a tua morada nos sepulcros. Ele passou a morar lá nos sepulcros. E sepulcros é lugar para vivo ou para morto? Sepulcro é lugar para vivo ou para morto? Então, se esse homem está lá, o que o demônio está tentando nos ensinar? Que quando existe uma possessão, a pessoa deixa de viver. Esse homem está completamente dominado. E para você perceber que ele foi tomado a tua consciência, e a Bíblia diz que ele andava uivando, gritando pelas madrugadas e se machucava com pedras. Mas o texto diz que por algumas vezes os moradores daquele lugar tentaram contê-lo, tentaram dominá-lo. Mas de que forma, pastor? Usando corrente e agrilhões. Prenderam esse homem com corrente e grilhões. E qual é o propósito de quem está prendendo esse homem? É amansar, é conter, é fazer com que aquele homem no alto se destrua. Só que eles estão usando a arma errada. Por quê, pastor? Porque não dá para se prender demônio com corrente. Não dá para se prender demônio com agrilhões. O texto diz que eles tentaram por muitas vezes, mas os demônios fizeram as correntes em pedaços, os agrilhões em migalha, e nada podia contê-los. E a minha pergunta aqui é: se esse povo que usou corrente, se esse povo que usou agrilhões orasse e clamasse, o problema já teria sido resolvido. Por quê, pastor? Porque tem gente querendo ver Deus atuar em algo espiritual, usando armas carnais. Então pega a mão do teu vizinho e diga: minha filha, isso aí não é para você gritar, não é para você discutir, é para você orar, jejuar, para você clamar a Deus, para Deus mudar a vida dessa pessoa. As correntes não conseguem prendê-lo. As correntes não conseguem segurá-lo. E quando eu olho para esse texto, igreja de Deus,
me vejo dentro do capítulo de número 5. Quem me ouve, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu me vejo dentro do capítulo de número 5 do Evangelho de Marcos. Eu fui um Gadara, ou eu fui um gadareno. As correntes não continham esse homem. As correntes não prendiam esse homem. O que eu vejo aqui é que os moradores tentavam de toda forma, que o intuito aqui era tentar ajudar. Só que eles não ajudavam, eles estavam complicando mais ainda. Porque tem coisas que a gente precisa saber como lidar. O mundo espiritual é real. O mundo espiritual existe. E de fato, antes de acontecer qualquer coisa aqui no mundo físico, o mundo espiritual já aconteceu. O mundo espiritual já está em movimento. E eu não canso de dizer que toda vez que eu venho para cá, para esse lado aqui de Jacarepaguá, ou para aqui, para Praça Seca, aqui no Morro da Barão, em qualquer outros lugares por aqui, é impossível não me lembrar da grandeza de Deus, da bondade do Senhor. Eu estou olhando para esse homem aqui na frente, aqui gravando isso com o telefone, e eu me lembro quantas vezes ele passou ali em frente à Assembleia de Deus na 1º de maio, e eu estava de fuzil parado no meio da esquina. Eu me lembro quantas vezes esse homem subiu e desceu, entrando naquele primeiro beco, ele morava naquele primeiro beco ali, eu não sei se mora ainda. Ô glória, com a tua Bíblia indo para a igreja, e eu caí, e eu ficava ali dias e noites, ô glória, travando-se guerra no mundo espiritual, porque eu não entendia que eu era prisioneiro de Satanás. Eu não sabia que eu era prisioneiro do diabo. Quantas vezes, irmão, na frente daquela igreja eu troquei tiro, quantas vezes na frente daquela igreja o Senhor me deu livramento de morte, ô glória. Só que enquanto todo mundo olhava para mim e dizia, não tem jeito, vai morrer, vai pra cadeia, vai perecer, lá em cima existe um Deus todo poderoso que olhava e dizia, eu vou fazer uma grande obra na vida dele, eu vou fazer uma grande obra na vida dela. Ô glória, então pega a mão do teu irmão e diga, não cesse de orar pela tua casa, não cesse de orar pela tua família. Deus é poderoso para libertar os teus, Deus é poderoso para libertar a tua casa, Deus é poderoso para libertar a tua família. Sacode a mão do teu irmão aí, segura a mão dele e diga, a maior profecia você vai liberar hoje para tua casa. Levanta a mão quem tem mão para levantar, levanta a mão quem tem mão para levantar. Abra a boca comigo e diga, eu e a minha casa. Não tá fraco, diga, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga, não tem possessão, não tem demônio que vai fazer, oh glória, que a promessa de Deus não se cumpra sobre a minha casa. Se tu acredita, abra a tua boca e dá glória para Jesus. Abra a tua boca e dá glória para o Senhor. Tantas vezes, irmão, eu dentro dessa comunidade, processos. Por que, pastor, processo? Porque nem toda possessão você vai ver demônio gritando, se curvando de joelho, com mão voltada para trás. Não. Tem pessoas possessas que conversam contigo como se fosse normal. E eu me lembro como se fosse hoje. Da 1º de maio, ou melhor, da Carioca até a Brice de Abreu. Quantos livramentos o Senhor me deu aqui dentro? Quantas vezes Deus me guardou aqui dentro? Quantas vezes o Senhor me livrou da morte aqui? Eu estava olhando aqui agora, irmãos. Tá bonito nesse lado aqui, né? Aqui em 1995, 96, era uma clínica psiquiátrica, conhecida como Monte Alegre. Quantas vezes Deus deu um livramento? Depois a clínica parou. E quantas vezes Deus deu um livramento aqui dentro? Travessia para Batomuxa, travessia para Caicó. Quantas vezes Deus deu livramento? Eu me lembro como se fosse hoje. Eu ainda estou dentro da palavra, tá, gente?
A minha família sempre foi uma família voltada para bagunça, festa, pagode, samba e drogas. E não poderia ser diferente em mim. Hoje eu estou com 45 anos. Você pode dar glória a Deus por isso? Glória a Deus. A expectativa era 18. No máximo 18. Eu me lembro como se fosse hoje. Certa feita, uma vez, eu me deparei com a minha mãe, que também era usuária de droga. Bebia cachaça pura. Era só o sangue do cordeiro. Minha mãe hoje é diaconisa da casa do Senhor, mulher de Deus, serva do Senhor. E eu me lembro que eu era muito pequeno e eu via minha mãe usando droga, usando cocaína, em volta de muita gente. E aquilo me entristeceu tanto, e eu fui questioná-la. E eu disse para minha mãe assim: coisa feia, uma mulher usando droga, cocaína, um montão de homem rodando. E ela olhou para mim e disse assim: Christian, faça o que eu te mando e não faça o que eu faço. Só que eu aprendi, igreja do Senhor, que se eu não quero que alguém faça alguma coisa, eu preciso ser exemplo. Você pode dizer isso para o teu irmão e diga: se você não quer que alguém da tua família faça qualquer coisa ruim, seja você primeiro o exemplo. A partir daquele momento ali, igreja de Deus, a minha vida desandou. Com 15 anos, eu me envolvi no tráfico aqui, no Morro da Barão. E envolvido aqui no tráfico, o diabo foi investindo na minha vida. Isso aconteceu em 1995. E eu fui traficante até 2007, 2008. Só que mediante toda essa história que eu estou te contando, o diabo começou a me oferecer coisas que antes eu achava que era impossível. O que, pastor? Eu comecei a ganhar a suposta fama que o crime dá. Talvez hoje, graças a Deus por isso, ninguém me conheça aqui. E eu louvo a Deus por isso. Por quê? Porque se me conhecessem, lembrariam do meu passado. Porque a maioria dos que se lembram por causa do meu passado. Só que eu me lembro como se fosse hoje, irmãos, que naquele momento que eu comecei a traficar, o diabo começou a investir em mim. Eu comecei a ganhar essa suposta fama aqui em cima. E foi passando-se os anos. Eu fui gerente de boca de fumo. Eu fui subgerente de boca de fumo. Eu cheguei a ser gerente geral dessa boca de fumo aqui. Do Rodo até a Brice de Abreu. O diabo começou a me apresentar muitas coisas. Só que nesse intervalo todo, só para que os irmãos entendam, a minha mãe aceitou Jesus. A minha família foi aceitando Jesus. E eles começaram a orar pela minha vida. E Deus fez promessa para a minha vida. Eu não ia na casa de Deus, mas Deus fez a promessa que o Senhor ia me libertar. Não pega a mão do teu irmão e diga: não precisa ele estar aqui para Deus fazer a obra na vida dele. Não, tá fraco, diga: não precisa ele estar aqui para Deus fazer a obra na vida dele. Por quê, pastor? Porque eu aprendi que o meu Deus é Deus de perto, mas também é Deus de longe. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando a favor da tua casa. Enquanto você está aqui, Deus está trabalhando a favor da sua família. E nesse período então, irmãos,
glorificando aqui, recebendo vários livramentos de Deus, aqui livramento de morte de Deus, glorificando o nome dele mesmo sem eu entender nada. Muitas vezes eu passei pelo vale da sombra da morte, nessa escadaria aqui, então, irmão, só Deus sabe quantos livramentos Deus me deu. Aqui em cima no túnel, perto do Francão, quantos livramentos o Senhor me deu, né? Só que mediante a tudo isso eu achei, oh glória, que aquela vida era a vida que Deus tinha preparado para mim. Oh glória, eu me lembro como se fosse hoje. Um dia minha mãe veio me confrontar e ela disse: Cristian, oh glória, a gente nunca teve dinheiro, nunca fomos ricos, mas tu nunca precisou disso. Eu me lembro que eu abri a boca e disse: mãe, eu nasci para ser bandido, eu nasci para ser traficante, é isso aqui que eu quero para minha vida. E desse morro eu só saio enrolado numa toalha branca, num lençol branco. Oh glória, minha mãe continuou orando e o diabo começou a me apertar de tudo quanto é maneira, o diabo começou a me cercar de tudo quanto é maneira, mas eu não estava nem aí, irmãos, porque literalmente eu gostava daquela vida que o diabo me oferecia, eu gostava daquela posição que o diabo me colocava. Eu me lembro como se fosse hoje. O tempo foi passando e uma certa noite eu estava na boca de fumo, quando uma moça por nome de Cecília, que morava aqui na Brisa da Breuga, conhecida como missionária Cecília, ela foi na boca de fumo incomodada pelo Espírito Santo, e ela olhou para mim e disse: Cristian, eu estou em casa tentando dormir, eu não consigo, porque o Espírito Santo não me deixa dormir. Ele mandou vir aqui para te entregar um recado, eu posso? Eu falei: pode. Ela abriu a boca e disse: olha, assim diz o Senhor, no tempo que não se demora, homens com poder bélico maior do que o teu vai entrar dentro dessa comunidade, e quando eles entrar, você vai recuar, e quando você recuar, Deus vai fazer uma grande obra na tua vida, Deus vai fazer uma grande obra na tua história, você vai ser pregador da palavra, Deus vai fazer uma grande obra em você. Pega a mão do teu irmão e diga: a promessa ainda está de pé. Diga para ela: a promessa ainda está de pé, a promessa na tua casa ainda está de pé. Glória a Deus. A missionária Cecília me entregou a revelação. E quantos dias você acha que demorou para cumprir essa promessa, essa revelação? Diga para o teu irmão: 3 dias. Não, diga 3 dias. Porque quando Deus fala, Ele cumpre.